Paulo Mota, essas convocações fizeram mal aos nossos jogadores. Olhem o antes e depois da convocação. Paulo, perfeito. A gente já tá falando isso aqui há muito tempo, né? Cláudio, que não tá aqui com a gente hoje, já vem falando isso do Paulo Henrique e tudo mais. E, cara, Andrés Gomes e Cuesta no sábado, João, não é possível que não tenha a ver com a convocação ali. Estavam com a cabeça na seleção e esqueceram do Vasco. Assim, a partida do Paulo Henrique foi muito ruim. Ele vinha uma fase muito boa, desde que voltou da seleção, não tinha se apresentado bem, e nessa última partida foi uma partida terrível, assim, muito, muito mal. Tá, assim, se complicou ali de uma maneira totalmente esquisita, estranha, não entendi nada essa atuação do Paulo Henrique. Mas assim, como eu falei, esse é o tipo de coisa que cabe à nossa diretoria resolver. Chamar o atleta no canto, conversar com ele, se ele está tendo alguma dificuldade, se alguma coisa impactou na vida dele ali para ele cair tanto de produção. A gente está lidando com o ser humano e a diretoria tem que saber disso, tem que saber lidar com eles. Até porque é um contrato profissional, eles estão ali para prestar serviço para a gente, entregar futebol ali para a gente. Se ele não está conseguindo entregar o melhor dele, a gente tem que tentar entender por quê. Porque ele recebe para isso, entendeu? Só que assim, eu tenho muita impressão de que quando o Vasco está numa situação ruim dessa, a gente fica inerte, a gente não consegue tomar decisão nenhuma para poder resolver, entendeu? Porque assim, é muito esquisito como é que um time que performou contra times muito melhores que esses três que a gente pegou agora não consegue performar. É muito esquisito, no mínimo esquisito. Ninguém tá falando que os atletas estão fazendo corpo mole, nada disso não. Só que assim, é estranho. Se todo mundo cai de produção de uma vez, é uma coisa muito, muito, muito estranha mesmo, entendeu? Foram algumas decisões equivocadas do Diniz, que também atrapalharam, acho que em algum sentido, alguns dos atletas que caíram de produção. O Diniz tem tomado decisões muito questionáveis, principalmente nas substituições, e eu acho que ele tem que começar a fazer uma autocrítica ali e variar algumas coisas do jogo dele, porque não adianta ele ficar ali o tempo todo achando que ele vai ser cabeça dura, que sempre vai dar certo o mesmo esquema, porque basicamente o que aconteceu é que todo mundo entendeu o jeito que ele tá jogando, porque ele foi o time do momento, então todo mundo estudou o Vasco, começou todo mundo a jogar com a marcação alta encaixada para o Vasco não conseguir respirar. Porque o Vasco do Diniz sem a bola, sem ter espaço para jogar e sem ter a bola, ele fica improdutivo, porque não tem outro esquema de jogo. E os adversários entenderam isso, estão sufocando o time do Vasco, para o time do Vasco não conseguir jogar. E nisso eles estão conseguindo explorar várias deficiências dos nossos jogadores que não estavam sendo expostas. Então, assim, o nosso treinador e o nosso diretor técnico tem que trabalhar em conjunto para resolver tudo isso aí que eu falei. Se não fizerem isso, continuarem na soberba de achar que eles são os supra-sumo da diretoria, que entendem tudo de bola, que ninguém mais entende além que eles, a gente vai ficar aí desperdiçando situações. Ano passado a gente podia ter ido para a Libertadores e podia ter brigado na final da Copa do Brasil. Não brigamos pelas mesmas situações. E estamos caminhando para mais uma vez no final do ano, perdemos uma segunda oportunidade das duas coisas. Perfeito, João. E, cara, eu acho que é isso, não tem nem mais o que falar. Tu falou tudo. E entra muito nessa questão também de. Você falou, né? Os times vieram, souberam ler o Vasco e tal. Entra muito nessa questão de não ter mudança. O Diniz é isso. Ele foi isso no Fluminense, ele foi isso no Cruzeiro, ele foi isso no São Paulo e ele tá sendo assim no Vasco. Então, assim, chegam aqui, sabem o que esperar. O jogo do São Paulo, para mim, é a melhor descrição disso, né? Soube entender o que o Vasco estava proposto a fazer, soube fazer a leitura do jogo e jogou em cima disso. Botafogo, a gente foi amassado. Juventude conseguiu 2 gols. Na verdade, os 3 gols foram em erros do Vasco, né? Um do Cuesta, um do Léo Jardim e outro do Barros. Mas, assim, também um jogo péssimo do Vasco. Mas é muito disso. Você tem um treinador que não tem mudança, ele fica fechado com esse estilo de jogo, esse esquema tático. E não muda, é óbvio que uma hora ou outra vão saber o que fazer, né? E ele não inova, enfim, ele insiste com os mesmos jogadores e tal.